que vai estar sendo gravado, Lari. Obrigado pelo aviso. As mensagens também serão gravadas, então nada de palavrões. Beleza, então, gente. Bom, bora começar. Nenhuma dúvida mesmo? Ninguém. Última chance ou cálice para sempre? Na verdade, aqui a única aluna é a Maria Luísa, né? Maria Luísa, aluna do cursinho, né? Você tem alguma dúvida? Falando especificamente com você? Bom, eu vou assumir como um não, ou ela foi no banheiro. Mas qualquer coisa, o chat está aberto sempre. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem contribuir com a aula, o chat está sempre bem-vindo para isso mesmo. Bom, então bora começar. Já que a gente não tem dúvida, eu fiz uma apresentação de slides e aí a gente vai caminhando. Aí se surgir dúvida, a gente tira. Então, os vírus e as bactérias, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre os vírus. Conseguem ver essa imagem? Dá para aparecer no celular de vocês? Ou computador? Não? Não apareceu nada, gente? Eita, peraí, gente. Será que não parou de compartilhar minha tela? Você está apresentando? João, abre sua Oi. apresentação na tela. Foi? Não. Ó, abri. Vocês conseguem ver? Não. Nossa, e antes vocês estavam vendo. Que estranho. Hum, E agora, foi? não. Tá gravando sua tela, mas não o PowerPoint. A gente está te vendo em uma outra tela, mas não está abrindo a apresentação em si. Nossa, pera, deixa eu tentar. Vou parar a apresentação e tentar de novo. Ok. Bom, falhas técnicas é a segunda vez, na verdade, que a gente dá pelo Google Meeting. Ontem foi o André. Na dele estava dando certo, na minha vai dar. Vou começar a dar daqui a pouco. Vocês conseguem agora? Não. Ah, conseguiu? Foi? Ai, Ai, aí, foi. Foi, então vamos aproveitar a sorte. Vai que o coronavírus pega no meu computador. Já iniciando a aula, vírus de coronavírus não é o mesmo de computador, senão todo mundo estava na loja de informática e estava curado. Então, bora lá. Bem, começando com as bactérias. Não sei se vocês conhecem o Globo Repórter, provavelmente todo mundo é velho que nem eu e conhece. Então, bactérias, o que são, para que servem, onde habitam, como se alimentam, hoje no plantão do cursinho. Bem, as bactérias nada mais são do que seres procariontes, ou seja, elas possuem o tipo de célula menos complexa, sem nenhum tipo de organela, beleza? E elas são também unicelulares, tá bom?
Então, para se locomover, normalmente elas vão utilizar o flagelo. O material genético dela, como toda célula procarionte, ele não é envolto de uma membrana, como o nosso. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ele está esparso aqui, está todo esparramado pelo citosol. Então, essa é a célula de uma bactéria. Lembrando, sempre unicelular e procarionte, tá bom? E dando sequência à origem das bactérias. Bem, elas se dividem em dois principais grupos, que são o bactéria e as árqueas. Os mais primitivos são a bactéria, o grupo da bactéria, que eles são basicamente todas as bactérias que a gente está mais acostumado. Então, peraí, colocar em tela cheia para ver melhor. É só apertar F5, né? Peraí, vamos colocar em tela cheia para ficar melhor a observação. Ixi, eu tentei apertar um F5, mas parece que em vez de ir na tela cheia, travou. Agora foi. É o computador que está lentinho. Melhorou então, pessoal? A assessora melhorou? Beleza. Bom, como eu não consigo ver o Google Meets apresentando assim, aqui eu vou indo pedir ajuda para a Vitória, que está aqui do meu lado. Ela vai me falando se tiver dúvida, qualquer erro. Então, hoje a aula vai ser com oferecimento da Vitória também. Então, falei um pouco como são as bactérias e, como eu ia dizendo, elas são divididas em dois principais grupos. O grupo da bactéria, que são as que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né, as que causam doenças, e a gente vai estudar um pouco elas nessa aula. E as árqueas. As árqueas, elas se derivaram um pouquinho depois, e elas são bactérias, em sua grande maioria, que a gente chama de extremófilas. As extremófilas, elas são chamadas assim porque elas vivem em ambientes extremamente inóspitos, onde quase nenhuma vida sobreviveria, seja em vulcões ou em lagos que contêm substâncias muito tóxicas. Então, essas são as árqueas, né? O grupo das árqueas. E aí, como você pode ver nessa árvore filogenética, depois elas se ramificaram e deram origem a os eucariontes, que depois, vocês vão estudar a evolução mais certinho, deram origem a nós humanos. Bom, e as bactérias, elas têm uma diversidade muito grande. Então, elas podem ser autotróficas, ou seja, produzir o seu próprio alimento a partir da luz solar, ou elas podem ser heterotróficas, ou seja, precisar se alimentar em outras fontes da natureza. Se você tiver dúvida entre esses dois termos, sempre pense que heterotrófica somos nós, que precisamos comer, né, para adquirir a nossa energia. E autotróficas são as plantas que não precisam comer, né? Elas pegam a luz solar e produzem a própria energia. E as bactérias, quanto ao modo de vida, elas podem ser mutualísticas, parasitas ou saprófagas. Saprófagas, elas vão se alimentar de matéria orgânica morta. Então, imagina um pão na sua casa que você foi viajar e esqueceu ele fora da geladeira. O que acontece com ele? Ele vai estar infectado de bactérias, né? Porque elas vão ir degradando aquela matéria orgânica que não está mais viva, né? As parasitas, elas vão parasitar algum hospedeiro e a gente vai ver melhor sobre isso. E as mutualísticas vivem junto com outros tipos de seres. E a gente também vai estudar um pouco mais sobre isso aqui. Bom, as bactérias, elas são heróis ou vilões? O que vocês acham? Depois eu quero ver nos comentários, depois a gente conversa. Mas a gente sabe que tem muitas bactérias que são patogênicas, ou seja, que nos causa diversas doenças, né?
como a tuberculose, pneumonia, tétano, leptospirose. E essas doenças, elas atormentaram a humanidade por muito tempo, até que um carinha chamado Alexander Fleming, em 1928, descobriu a penicilina, que é um antibiótico, ou seja, ele combate a bactéria, foi um remédio que salvou muitas vidas. E a história da penicilina, ela é muito interessante, porque ela foi descoberta ao acaso. O que aconteceu? O Alexander estava trabalhando, né, com as suas bactérias, e aí, por algum motivo, saiu de férias, foi ver alguma coisa, deixou lá a plaquinha de Petri com as bactérias ali. E aí, quando ele voltou, o que ele percebeu? Que uma espécie de organismo tinha se instalado naquela placa de Petri, né, um organismo que veio do ar, e onde aquele organismo estava na placa de Petri, não cresceu mais bactéria. E aí ele pensou, opa, se onde está esse organismo não cresceu mais bactéria, eu acho que ele tem uma ação bactericida, né? Acho que ele combate. Aí ele foi estudar direitinho, foi isolar e viu que na verdade era o fungo Penicillium, né? Que deu origem posteriormente à penicilina, que salvou muitas vidas, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, é um remédio e tanto. Porém, nada são flores na vida dos antibióticos, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre as superbactérias. Então, o que acontece? Imagina, desde 28, lá em 50, que foi a produção em larga escala, né, da penicilina, o pessoal começou a usar muito antibiótico. E até hoje usam, né? Qualquer infecção é usado antibiótico. E aí as bactérias, como elas possuem uma taxa de mutação muito alta, elas foram se adaptando de tal forma que se tornaram resistentes aos antibióticos. Olha só. Então, principalmente em ambientes hospitalares, a gente vê o surgimento dessas superbactérias. E aí o que acontece é que quase nenhum antibiótico é capaz de combater ela, porque ela já está resistente. Para ela, dar antibiótico forte é que nem tomar água, né? Então, é bem perigoso. E aqui na nossa região, o que acontece muito também, que é muito triste, o pessoal descarta antibiótico para gado de forma inadequada em vários rios, né? E aí o que acontece? As bactérias presentes nesses ambientes também vão adquirir essa resistência e se tornar superbactérias. Agora imagina o efeito de uma superbactéria em um ambiente preservado. Quantas espécies que a gente vai perder? Pois é, né? Então você vê que a educação ambiental, sistema de bactéria tem tudo a ver com ecologia, né? É uma coisa bem presente na vida no geral, beleza? Bom, e as bactérias não causam só doenças, então vou falar um pouquinho do lado bom das bactérias. Tem uma carinha, um carinha, né, que é a cianobactéria. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas eu vou contar uma historinha. Vocês já ouviram falar que a Amazônia é o pulmão do mundo? Ah, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não pode cortar a Amazônia por conta disso. Bem, não é tão assim que aconteceu. Na verdade, isso foi um erro de publicação. O cientista, ele queria falar que, na verdade, a Amazônia não era o pulmão do mundo. Na verdade, quem é responsável pela grande produção de oxigênio na nossa atmosfera, que começou esse processo há bilhões de anos, são as cianobactérias. E elas se organizam em colônias, né? Elas vivem nos oceanos, e aí você vê as bolinhas aqui nos oceanos, e as elas produzindo oxigênio, né? Porque elas são autotróficas, né? Possuem os pigmentos para, a partir da luz solar, produzir a sua energia, e assim como produto, o oxigênio também. Então, uma bactéria
fotossintetizante autotrófica que produz oxigênio e garante que haja vida, né, na superfície terrestre, porque sem oxigênio não há vida do jeito que conhecemos, né, com mamíferos, né, aves que precisam desse oxigênio. E aí está aqui a cianobactéria. Nós fazemos o trabalho pesado e as árvores que levam a fama? Poxa, o que acontece, né? As árvores aí na floresta amazônica, elas vão ser importantes, claro, na ciclagem da água e diversos outros processos ecológicos, né? Mas nessa questão da oxigenação da atmosfera, é mais as cianobactérias. E até agora, pessoal, o ritmo tá bom? Tá muito rápido, mais devagar? O que vocês acham aí? Me deem feedback. O pessoal tá falando alguma coisa aí? Tá ótimo o ritmo. Tá ótimo. Tá bom? Beleza, então. Ó, a aluna, a Maria, você que está assistindo, que é basicamente a nossa única aluna, vá falando, não tenha medo de expor suas dúvidas, tá bom? Se quiser que eu repita alguma coisa, eu repito sem problemas, beleza? Então, vamos dar sequência. As bactérias, elas também têm uma função muito importante na nossa nutrição, o que a gente chama de microbiota humana. Então, o que acontece? A gente tem diversos tipos de bactérias benéficas, principalmente no nosso trato intestinal, que permite que a gente se nutra de maneira adequada, né? Então, elas participam de diversas reações aí nesse processo de nutrição. Então, é muito importante que a gente mantenha essa microbiota, né? Essas bactérias em um nível adequado, né? No nosso intestino, no nosso corpo. E como que a gente faz isso? Poxa, consumindo alimentos que são fermentados, ou seja, alimentos que possuem essas bactérias. Então, iogurtes, queijos, alguns queijos possuem. E também consumindo muitas fibras, né? Porque já fizeram um estudo que uma população da Europa, que costuma ter uma dieta mais rica em gordura, possuía uma microbiota muito pobre, né? Então a pessoa não era muito saudável. E a microbiota de uma pessoa que consumia muitas fibras, né? Ela vivia na floresta, era um indígena, era uma microbiota excelente, né? E isso vai influenciar na sua imunidade, no seu humor, né? Então, é muito importante que a gente se alimente bem para, de certa forma, cultivar essas bactérias do bem em nosso corpo, beleza? Outras bactérias que são muito importantes aí no meio ambiente, que permitem o processo da vida, são as bactérias nitrificantes e as desnitrificantes. O que acontece é que o nitrogênio, né, a atmosfera, ela é riquíssima em gás nitrogênio, e ele é um composto que é essencial para a vida. Poxa, o DNA que está presente na nossa célula, ele possui aí o nitrogênio. Então, como que a gente adquire esse nitrogênio? A gente respira e vai estar com esse nitrogênio do ar no nosso corpo? Não, a gente não consegue ter esse poder. Quem tem esse poder, na verdade, né, de pegar esse nitrogênio no ar, são as bactérias que se chamam nitrificantes. Então, basicamente, o que elas fazem é pegar o nitrogênio do ar e transformar em compostos que a gente consegue assimilar por meio da alimentação. Beleza? Então, aqui no ciclo, a gente vai ver um coelhinho que vai se alimentar dessa planta e vai adquirir o nitrogênio. Geralmente, as plantas que vão ter mais nitrogênio, né, vai ser as plantas que a gente chama de leguminosas. Então, por exemplo, feijão, porque o que acontece? Na raiz dessas plantas, a gente tem essas bactérias em simbiose. Lembra que eu falei que as bactérias, elas podem viver em mutualismo, né? Uma junta com
outro organismo, é o que acontece nesse caso. Uma bactéria nitrificante vai estar em simbiose com a raiz de uma planta, né, que é uma leguminosa, e aí ela vai fornecer mais nitrogênio para essa planta, né. Mas também tem outras bactérias que vão estar fixando o nitrogênio da atmosfera no solo, sem estar com a planta. Então, a partir disso, a gente vai adquirir nosso nitrogênio e tem bactérias que são as desnitrificantes, que vão estar devolvendo esse nitrogênio para a atmosfera, assim fazendo o ciclo. Ele é um ciclo bem mais complexo, né? Mas para agora é só entender que as bactérias têm função fundamental no processo de fixação do nitrogênio do ar para o solo, né? Para a gente conseguir esse nitrogênio que é essencial. Belezinha? Maria, tem alguma dúvida? Bom, se tiver, liga o microfone e me interrompe, porque aí eu consigo ver melhor. Bom, e aí eu coloquei algumas questões que estavam na nossa apostila para a gente resolver junto, né? E são questões bem simples, como por exemplo, qual característica é exclusiva das bactérias? Então, as bactérias são as únicas que possuem as células procariontes, né? São do reino Monera, que possuem essa característica de ter uma célula procarionte. Desenhe uma célula bacteriana e suas principais estruturas. Bom, tinha um desenho lá atrás, mas é basicamente a estrutura de uma célula procarionte, que é o quê? Pobre em membranas, sem aquela membrana ao redor do núcleo, né? Então o núcleo está todo esparso no citoplasma, é uma célula bem mais simples do que a nossa, que é eucarionte. E aí, qual a relação das bactérias com a teoria endossimbiótica? Bom, essa teoria é muito importante, ela não cai no vestibular, ela despenca. Então eu vou explicar e vamos ver se a gente consegue entender junto. O que acontece? Tinha uma célula procarionte e ela era uma célula que a gente chama de primitiva. Foi ela que deu origem à célula procarionte, mas ela era primitiva ainda, não era o que a gente conhece hoje. Mas ela deu origem ao que a gente conhece hoje. Então, o que aconteceu foi que uma célula procarionte ancestral, ela fez o quê? Fagocitou, ou seja, ela englobou uma outra célula procarionte. E aí, ao longo das centenas e milhares de anos, elas começaram a viver juntas e se multiplicar juntas, assim. Elas estavam vivendo em simbiose, até que em um certo dia elas já não eram mais dois organismos distintos, elas eram uma célula só, correto? E aí, o que aconteceu? Foi que essa célula só deu origem ao que a gente chama de célula eucarionte. A célula que foi englobada, que foi fagocitada, ela deu origem à organela nossa que se chama mitocôndria. Beleza? E aí aconteceu que essa célula que a gente conhece, que nos forma hoje, né, que é a célula eucarionte, o que aconteceu aqui depois? Ela englobou uma outra célula, beleza? Procarionte, mas que tinha um pigmento diferente, assim, que era capaz de absorver a luz solar e gerar energia. Beleza? E aí, elas também começaram a viver juntas, a viver em simbiose, e aí, a partir de um dado momento, milhões de anos se passaram, ela se tornou uma célula eucarionte, só que uma célula autotrófica, por conta dessa outra célula que ela englobou, que deu origem ao que a gente conhece hoje de cloroplasto, né, que tem nas células vegetais, que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. E aí, a gente vê que a mitocôndria aqui no começo, ela produzia energia e a célula que a fagocitou protegia. Então, como era bom
esse processo para as duas células, né? Elas começaram a viver em simbiose e depois de um dado momento eram uma só. E aí é esse processo que a gente chama de teoria endossimbiótica. Ou seja, a endo vem de dentro, né? E simbiótica de simbiose, que elas começaram a viver juntas e a partir de um dado momento deu origem à célula eucarionte heterotrófica e mais tarde a célula eucarionte autotrófica. Belezinha, pessoal? Eu ouvi uns plim-plim. É alguma coisa, Vitória? Bom, então se não é nada, eu vou dar sequência. E aí, para terminar aí a parte das bactérias, elas são, como a gente viu, peça-chave para a vida, né? Então, tem gente tentando entrar. Olha só, tem gente meio atrasadinho. Eu vou permitir aqui a entrada deles e aí eu já continuo a aula. O Matheus conseguiu entrar? Será? Espera aí, pessoal. Pausa a técnica para o pessoal entrar. Eu permiti, mas... Bom, acho que aqueles plim-plim que eu vi era alguém tentando entrar. Se eles tentarem de novo, eu fico atento para atender. Bem, e aí dando continuidade, pera, que aí eu vou colocar a tela cheia, já vimos tudo isso. Bom, dando continuidade, eu coloquei uma tirinha só para descontrair e a gente conhecer uma curiosidade sobre as bactérias, né? Então, vocês conseguem ler aqui a tirinha ou preferem que eu leia? Bom, são duas pessoas na janela, né? Aí um fala, adoro esse cheiro de terra molhada. Aí a outra pessoa fala, na verdade esse cheiro vem de compostos químicos exalados por plantas e bactérias no solo. O impacto das gotas lança essas substâncias no ar. Aí a pessoa fala, você tinha que estragar a poesia do momento com sua ciência, né? Aí a pessoa fala assim, toda maravilhada. Por um instante fugaz, plantas e bactérias perfumam nossas vidas usando a chuva como borrifador. Se isso é não for poesia, eu não sei o que é. Então a gente vê que aquele cheirinho de terra molhada que a gente conhece, na verdade não é a terra molhada. Na verdade é a chuva que funcionou como um exalador dessas substâncias químicas produzidas por bactérias que vivem no solo. Eita, Laia. Vou pedir desculpa pro Matheus depois, que ele tá tentando entrar, e eu acho que eu, entretido com a aula, não cheguei a ver o convite dele. Se alguém conseguir falar com o Matheus e pedir para ele entrar de novo, quando eu ouvir o sinalzinho aqui, eu deixo ele entrar. Qualquer coisa eu dou essa aula para ele. Eu esperei um pouquinho para ver se o Matheus não entrava, mas como ele não entrou, eu vou dar sequência mesmo. Qualquer coisa a gente faz uma revisão, alguma coisa parecida. Bom, pessoal, e aí a gente vai começar a falar dos vírus agora, que é um assunto bem atual, né, com essa pandemia de Covid-19. Então, bora começar. Aqui é a estrutura básica do vírus, beleza? Então, ele vai ter um material genético, né, o ácido nucleico.
vai ter o capsídeo, que vai ser responsável por proteger o material genético, e vai ter os pepilômeros, que vão estar inseridos no envelope, que vão ser responsáveis por reconhecer a célula que o vírus vai parasitar, né? Que a gente sabe que tem vírus, por exemplo, que só atingem cães ou gatos. Então, esse vírus são esses pepilômeros que são específicos para uma célula canina ou felina, né? Por isso que a gente tem vírus específicos para determinadas espécies. E tem espécies que compartilham, né, os vírus, por exemplo, a raiva, que aí tem toda a problemática. Bom, e aí tem uma grande discussão se o vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo. E aí as principais características que geram essa discussão são essas daqui. As características de ser vivo é que o vírus... Opa, tem uma falha aqui, pessoal, depois eu corrijo, tá? Mas prestem atenção na explicação. O vírus, eles evoluem, né? Então, eles possuem uma taxa de mutação. O material genético deles, quando se replica, ele vai alterar uma coisinha que pode tornar o vírus mais forte ou mais fraco, né? O vírus tem hereditariedade, beleza? Então, ele consegue passar o material dele de geração para geração, como a gente vê muito bem, né, nesse momento de pandemia, né? Ele tem presença de moléculas orgânicas também, né? Que todo ser vivo é formado a partir dessas moléculas orgânicas. E aqui já era o outro, tá? Depois eu corrijo para mandar para vocês. E as características de seres não vivos é que ele é acelular, então ele não possui uma célula, como vocês podem ver aqui. Não é uma célula como a gente conhece, com organelas, né? Com uma membrana plasmática bem estruturada, que a gente estudou nas aulas passadas. Ele tem ausência de metabolismo próprio, ou seja, o que acontece é que ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa estar parasitando uma célula para conseguir se reproduzir. E mais, para conseguir estar com metabolismo, né? Para estar vivo. Porque se ele não está parasitando uma célula, é o que a gente chama de forma inativa, né? Ele não vai conseguir se reproduzir como uma bactéria, né? Então, o vírus, sem a presença de um hospedeiro, ele é apenas um víron. É assim que a gente o designa. Então, isso é bem presente no nosso momento que a gente está vivendo aqui, né? Então, eles podem, sim, ficar em formas estruturais que conferem a ele resistência, né? Então, eles podem ficar resistentes por algumas horas no meio ambiente, mas se ele não encontra uma célula hospedeira, ele vai morrer, beleza? Tem alguma coisinha aqui? Beleza, depois eu falo sobre as vacinas. E aí os vírus, eles causam várias doenças, né? E muitas doenças que a gente conhece hoje, como por exemplo a febre amarela, que atingiu o Sudeste aqui, depois eu posso comentar para vocês o porquê ela atingiu o Sudeste, é um problema ambiental, mas tem a febre amarela, tem a gripe, tem a dengue e tem o HIV. E aí sobre essas doenças, por exemplo, é interessante a gente sempre ter na nossa mente quem é o transmissor, o agente transmissor da doença, quem vai ser o hospedeiro e quem vai ser o agente etiológico. O agente etiológico vai ser nada mais, nada menos do que o vírus. É o agente biológico que vai causar a doença. Isso em qualquer doença, seja causada por bactéria ou um nematóide, né, um verme, mas eu coloquei aqui no vírus porque é o exemplo da febre amarela, né? Então, quem é o agente etiológico na febre amarela é o vírus que causa. O transmissor, aqui nesse caso, vai ser o mosquito. Não é o mosquito que causa, mas ele transmite. E quem vai ser o hospedeiro? Vamos ser nós, humanos. Algumas doenças têm hospedeiro primário, hospedeiro definitivo, hospedeiro, como que é? Hospedeiro, me fugiu a palavra.
temporário, sabe? Que não vai ser por toda a vida, ou seja, o vírus, né, o agente etiológico precisa de um hospedeiro definitivo para aí sim continuar, beleza? Então, por exemplo, na febre amarela não é o mosquito que causa a doença. Na gripe, por exemplo, agora um outro tópico, é importante que a gente se vacine todos os anos. Lembra que eu falei que o vírus ele possui uma alta taxa de mutação? Então, por conta disso, né? Então, a gente todo ano desenvolve uma vacina específica para o novo vírus que está em transformação, em mutação todos os anos. Então, é importante que a gente tome essa vacina todos os anos. A dengue, que é uma doença epidêmica que no Brasil a gente tem várias epidemias, principalmente no verão, que é a época chuvosa, e aí o agente transmissor, que é o mosquito Aedes aegypti, vai se proliferar mais e vai disseminar mais a dengue, né? E aí a gente fala que ela é uma das doenças negligenciadas. O que isso significa? Significa que por ela atingir países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil e regiões da América Central, por exemplo, os países desenvolvidos que possuem os recursos necessários para a produção da vacina, que possuem dinheiro para investir em pesquisa e produzir a vacina, estão nem aí. Não afeta a minha população, para que eu vou me esforçar para fazer uma vacina? Então, o que acontece é que acaba sendo uma doença negligenciada. Esses países que não têm tantas condições, tantos recursos, não conseguem produzir uma vacina, beleza? E aí a gente vai ter o HIV também, que a gente bem conhece, que vai causar a AIDS, que aí já é a etapa mais problemática da doença, beleza? E aí a solução mais evidente contra um vírus é a prevenção, né? Seja ela na febre amarela, por exemplo, passar repelente, comprar tela mosquiteiro, ou seja, ou também nessa pandemia que a gente está vivendo, todo mundo já conhece, né? Evitar contato físico, evitar aglomeração. E aí, as vacinas também, que aí é a solução definitiva, até a dúvida que a gente teve no chat, né? Eu fiz um vídeo explicando o que são as vacinas, elas estão no Instagram do cursinho, mas brevemente, porque a gente está sem tempo, a vacina nada mais é do que o agente biológico, o agente patológico que causa a doença, que foi enfraquecido ou inativo no laboratório, e aí, quando ele entra em contato no nosso organismo, ele vai ativar nossas células de defesa. A partir disso, nossas células de defesa vão criar uma coisa que a gente chama de memória imunológica. Ela é muito importante porque ela vai permitir que, se a gente seja infectado realmente num segundo momento, as células de defesa já estejam prontas para identificarem esse agente que causa a doença e combater sem a maior dificuldade. Beleza? E aí, a gente tem tempo? Deixa eu ver que horas são. Bom, já passou do horário, mas como começou atrasado, quem quiser sair, que tiver algum compromisso, precisar dormir, fiquem à vontade, beleza? Mas aí eu vou continuar porque a live vai ficar gravada, né? E aí, quem não conseguiu ter acesso, que nem o Matheus, consegue ver. O Matheus vai ver esse vídeo, me desculpa, viu? Bom, então, o que é uma pandemia, né? Primeiramente, a pandemia, ela é quando tem muitos casos, né? Assim como uma epidemia, mas a nível global, como está acontecendo hoje com o Covid-19. E é importante a gente entender, né, que o Covid-19 e o coronavírus são coisas distintas. Na verdade, o Covid-19, ele é um novo vírus que pertence à família dos coronavírus, né, que a gente já conhecia, mas esse vírus em específico, ele é novo. E aí, como que ele surgiu, né? Como que aconteceu? Ao que tudo indica,
esse vírus ele estava num ciclo silvestre, né? Ele estava rodando, sendo transmitido em animais silvestres. Ele foi identificado lá na China em um animal que chama pangolim. Só que aí o que acontece? Lá na China é muito comum aqueles mercados que tem vários animais enclausurados, englomerados para vender. E aí, quando ele foi para o mercado, né? E aí, quando ele foi para esse mercado e entrou em contato com o ser humano, aí começou a febre, né? Porque, veja, o ser humano até então, distante, né, desse animal, não tinha contato com o vírus, ou seja, não tinha células de defesa específica para combater. Então, o que acontece é que ele consegue infectar a gente facilmente, né? Porque a gente não estava acostumado a lidar com esse vírus. Então, isso até é um alarme, né? O grande perigo da gente cada vez mais fazer caça de animais silvestres, como o tatu, né? Em muitos lugares do Brasil isso acontece, é esse, né? Entrar em contato com animais, com parasitas que até então não, não tinham contato com o humano. E aí isso pode ser devastador, né? Então, essa é a história resumida do coronavírus, né? Do Covid-19. E aí, como que a gente se previne, né? Aí é o que as mídias estão reproduzindo, né? Mas só para reforçar que o distanciamento social é muito importante nesse momento para a gente impedir que haja sobrecarga do sistema de saúde, né? Então, se todo mundo pegar o coronavírus agora, o sistema de saúde vai ficar muito cheio e não vai conseguir atender a demanda de tantas pessoas doentes. Então, fiquem em casa, respeitem as orientações. E aí tem a fase de incubação também, porque é muito importante a gente entender esse termo, né? Todo vírus, basicamente, tem um período de incubação, que varia. Uns é 7, o coronavírus é 14, mais ou menos. E aí, nesse período, o vírus ele vai estar se acostumando com o seu corpo, mas e você não vai estar manifestando sintoma, beleza? Então, se você entrou em contato com uma pessoa que você acha que teve exposição ao Covid-19, é importante que você fique num isolamento bem restrito nesses 14 dias, porque se você tiver o Covid-19 e tiver em contato com as pessoas, você não vai saber porque você não vai estar manifestando sintoma, e aí vai acabar passando para todo mundo. Então, durante essa fase de incubação, se você acha que teve contato com o vírus, respeita esse isolamento social mais estrito, né? Fica bem, bem separado das outras pessoas para saber, depois desse período que os sintomas vão se manifestar, aí você vai ter a certeza se tem ou não. Então, essa é a fase da incubação. E por isso que é importante a gente respeitar esse distanciamento nessa fase, né? Esse isolamento. E aí, a vacina da gripe adianta para o coronavírus? Não, porque é a vacina para o vírus da gripe. A vacina ela sempre vai ser específica para um tipo de vírus. O que acontece é que se você pegar a gripe e sua imunidade cair por seu corpo estar combatendo aquela infecção, né, tudo mais, o que vai acontecer? Você vai estar mais suscetível a contrair o Covid-19, né? Então, se a gente, como bem está fazendo, toma a vacina da gripe, né, principalmente os grupos de risco, a gente diminui a chance disso acontecer, né? E aí ajuda no combate à doença. Beleza, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês. Peço desculpas por alguma coisa. Esse foi o meu primeiro contato com ferramentas digitais aí. E todos nós do cursinho estamos tentando nos adaptar da melhor maneira, né? Mas é errando que a gente aprende. Então, qualquer coisa que vocês identificarem aí, pode falar que a gente melhora. E aí eu quero saber agora de vocês,
Teve dúvida? O que vocês acharam? Concordam com tudo que eu disse? Ficou claro? Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Eu vou parar de apresentar. Ou não, porque se vocês quiserem que eu volte alguma coisa, aí eu volto. Muito obrigado, dona Creuza. Você também é ótima. Bom, galera, nada mesmo, nem comentário, adendo. Eu em boa hora. Todo diálogo nesse momento de crise, de pandemia, é válido, né? Para a gente enfrentar junto essa situação. Lari, vai falar? Ixi, eu acho que a Lari ia falar alguma coisa, mas. Bom, eu vou parar de apresentar e qualquer coisa eu volto se precisar. Mas como já passou o horário da aula, né? Acaba 10h30, eu acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Bem, espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar aqui a gravação. Interromper a gravação.